você vai ouvir um dos relatos mais perturbadores que já recebi. Um caminhoneiro veterano, conhecido por não ter medo de nada, decidiu contar publicamente aquilo que viveu numa noite que quase destruiu a sanidade dele. Um caso paranormal tão intenso que ele nunca mais encarou uma rodovia depois das 23 horas. E agora, com a autorização dele, você vai ouvir essa história na voz do próprio protagonista. Respire fundo e apague as luzes. Meu nome é Geraldo, tenho 27 anos de estrada. Já vi de tudo. Acidente, gente estranha, animal atravessando do nada. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi no KM-112, numa madrugada de agosto de 2019. Se eu pudesse, apagaria isso da minha cabeça. Mas eu lembro de cada detalhe. E até hoje, ainda escuto alguns sons daquela noite. Eu estava indo em direção ao interior de Minas Gerais, levando uma carga de ração. Era para ser uma viagem tranquila. A estrada estava vazia, uma névoa bem fina, aquela friagem gostosa que a gente sente entrando pela janela. Mas no fundo, eu já estava sentindo um peso diferente no ar. Aquele silêncio estranho. Sabe quando parece que o mundo tá parado? Sem bicho, sem vento, sem nada? Eu juro, parecia que eu estava sendo observado. Mas segui. Caminhoneiro não para por bobagem. Por volta de 2 da manhã, eu entrei no trecho do KM-112. Um lugar que, depois daquela noite, descobri que muita gente evita. Foi nessa hora que o rádio começou a chiar. Não era interferência normal, não. Era como se alguém estivesse tentando falar, mas sussurrando. Eu desliguei o rádio, mas o chiado continuou, dentro da cabine, e cada vez mais forte. Foi quando eu reparei algo na frente do caminhão. Parecia alguém na beira da estrada. Um homem, mas parado, totalmente imóvel, usando roupa preta. Não sei porquê, mas o meu corpo inteiro arrepiou. Quando eu passei por ele, sem diminuir a velocidade, eu olhei rápido pelo retrovisor. E foi aí que meu coração quase saiu pela boca. O cara não tinha rosto. A parte da frente estava lisa, como se fosse uma máscara de pele. Eu pisquei, olhei de novo, e ele tinha desaparecido. Eu continuei seguindo, mas aí veio o segundo choque da noite. A estrada parecia mais longa. Eu conheço aquela rodovia de ponta a ponta, mas o KM-112 simplesmente não acabava. Eu dirigia e nada mudava. Era sempre a mesma curva suave, a mesma cerca velha, a mesma placa torta. Eu olhava no relógio, marcava 2:17. Dirigi mais uns minutos, ainda 2:17. O tempo tinha parado. A estrada me prendia. Foi quando eu a vi. Uma mulher, parada no meio da pista, sozinha, de costas, com o cabelo comprido, molhado e um vestido branco sujo de terra. Eu freiei na hora, quase perdi a direção. Quando o caminhão parou, ela ainda estava lá, imóvel. Eu abri a porta, desci com a lanterna e comecei a gritar: "Senhora, a senhora tá bem?" Ela virou devagar. Eu nunca vou esquecer aquele momento. A boca dela era muito maior do que qualquer boca humana. A pele parecia rasgada até perto da orelha. E os olhos, pretos, profundos, sem reflexão nenhuma. Ela não piscava. Eu congelei. Não conseguia mexer as pernas. E aí eu ouvi um sussurro atrás de mim. Bem, atrás da minha nuca. Como se alguém estivesse colado nas minhas costas. "Volta pro caminhão", a voz disse. Eu me arrepiei todo. Eu sabia que não deveria virar para olhar. Eu só corri. Entrei no caminhão e bati a porta com força. A mulher agora estava na lateral do passageiro, bem perto da janela. Eu acelerei, mas ela corria do lado do caminhão, na mesma velocidade, sem esforço. Eu cheguei a 90 por hora, e ela continuava lá. Foi quando ela encostou o rosto no vidro e sorria, com aquela boca rasgada, a pele abrindo mais e mais. Eu gritei, acelerei tudo, mas parecia que eu estava preso naquele trecho. Ela não saía do meu. De repente, o vidro trincou, um estalo seco, do tamanho de uma pedrada. Aquela mulher sumiu, como se tivesse evaporado no ar. O tempo voltou. A estrada mudou, a curva finalmente acabou. Eu tremia tanto que precisei parar alguns quilômetros depois.
Quando cheguei no primeiro posto aberto, desci cambaleando. Um frentista veio me ajudar. Perguntou se eu tinha dormido no volante. Disse que eu parecia branco. Eu não quis contar nada, mas quando ele foi abastecer, chamou 2 colegas. Eles ficaram olhando o caminhão, cochichando. Eu fui até lá e vi o que eles tinham encontrado. Na lateral do caminhão, marcas de mão, grandes, como se uma mulher tivesse se agarrado ali durante quilômetros. E o vidro estava marcado com algo que parecia um sorriso, feito com dedo. Eu vendi aquele caminhão no mês seguinte e desde aquele dia nunca mais dirigi depois da meia-noite. Esse foi o relato que o Geraldo me enviou. Um caso que mexeu profundamente comigo e que também já foi citado por outros motoristas daquela região. Você acredita? Ou acha que a estrada prega peças quando estamos cansados? A estrada guarda histórias, e algumas delas só são contadas por quem sobreviveu para voltar. O relato de hoje é de um caminhoneiro experiente, um homem que passou mais de 2 décadas dirigindo madrugada adentro, mas que, após uma única noite, nunca mais aceitou dar carona. Este é um dos relatos mais comentados entre caminhoneiros da região Centro-Oeste. E hoje, você vai ouvir a versão de quem viveu tudo isso na pele. Eu sou o Hélio, motorista desde os 22 anos. Hoje tenho 51. Já rodei o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, mas foi na BR-153, um trecho que eu conhecia como a palma da mão, que passei pela única situação que eu nunca consegui explicar. Não é história para assustar ninguém, muito menos invenção. Isso aconteceu comigo. E eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Era outubro de 2014. Carga simples, destino simples, viagem tranquila. Eu precisava atravessar o trecho entre Porangatu e Uruaçu, Goiás. Uma estrada muito usada pelos caminhoneiros, mas que já tinha fama de ser perigosa de madrugada. Não por assalto, mas por causa das curvas fechadas, dos animais soltos e de alguns relatos de motoristas que diziam ver gente andando sozinha no acostamento, pedindo carona. Eu nunca acreditei nessas coisas, até aquela madrugada. Era umas 2h30. A estrada estava completamente deserta, só o barulho do motor, o farol cortando o escuro e o céu sem lua. Foi então que, uns 150 metros à frente, vi um homem parado no acostamento, braço levantado, pedindo carona. De início achei estranho. Aquele trecho fica longe de tudo, e ele estava limpo, arrumado, parecia mais um trabalhador do que um andarilho. Diminuí. O código de estrada manda ajudar sempre que possível. Cheguei perto, mas antes de parar totalmente notei algo. O cara não parecia cansado, não parecia desesperado, não parecia nem suando. Só estava olhando direto para mim, sem piscar. Isso me deu um arrepio. Mesmo assim, encostei. Ele abriu a porta e entrou sem falar nada. Apenas fez um aceno com a cabeça, como agradecimento. Tinha uns 40 e poucos anos, rosto sério, pele muito pálida e uma mochila pequena no colo. Parecia vazia. Eu tentei puxar conversa. "Boa noite aí, chefe. Tá indo pra onde?" Ele respondeu com a voz baixa, quase sem mexer os lábios. "Pra frente." Só isso. Eu ri, tentando quebrar o gelo. "Pra frente onde, né? Uruaçu, Anápolis, Goiás." Ele repetiu do mesmo jeito. "Pra frente." Ali eu já fiquei meio encucado, mas o trecho era longo e solitário. Companhia sempre ajuda, ou quase sempre. Depois disso ele ficou quieto. Não mexia na mochila, não olhava para o celular, não olhava para os lados, só ficava olhando reto para o para-brisa. E aí comecei a notar uns detalhes que me deixaram desconfortável. Ele não respirava pesado, como qualquer pessoa normal depois de caminhar quilômetros. Nenhuma poeira no sapato, mesmo tendo caminhado pela beira da estrada. Nenhum cheiro de suor, de poeira, de estrada. Nada. Ele parecia limpo demais. Fora do lugar. Mas o pior ainda estava por vir. Depois de uns 20 minutos dirigindo, percebi que ele estava olhando para mim. Devagar, lentamente,
sem mover o corpo, só virou a cabeça, como se não tivesse músculos no pescoço. Eu engoli seco. Ele perguntou: "O senhor anda aqui faz tempo, né?" "Há mais de 20 anos", respondi. Então devia saber que aqui ninguém viaja sozinho. Aquilo gelou minhas costas. Eu tentei manter a calma. "Como assim?" Ele voltou a olhar para a frente e disse: "É que, às vezes, tem gente que não chega ao destino." E sorriu. Mas não foi um sorriso normal. Foi um sorriso triste. Como se dissesse algo que ele próprio tivesse vivido. Uns minutos depois, eu percebi que o ambiente dentro da cabine estava mais frio. Não era ar-condicionado. Era um frio estranho que vinha de baixo para cima. Olhei para o relógio e juro, o ponteiro dos segundos estava travando. Voltava, andava, parava, como se o tempo estivesse falhando. Fiz sinal para ele: "Tá tudo bem aí?" Silêncio. Ele não respondeu. Olhei para o banco. O homem não estava mais ali. A porta continuava trancada. O cinto continuava afivelado. E a mochila estava no mesmo lugar. Mas o homem tinha sumido, como se nunca tivesse entrado. A cabine ficou tão fria que minha respiração saía em vapor. O rádio do caminhão, que estava desligado, ligou sozinho. Começou a chiar. Um chiado fundo, grave. E então, por trás do chiado, ouvi a voz dele. Eu falei que ninguém viaja sozinho. Me arrepiei inteiro. Comecei a procurar por ele, desesperado, mas não tinha como. Ninguém some daquela forma. E a voz continuou: "E eu ainda não cheguei ao meu destino." O rádio desligou. O ar ficou pesado, sufocante. E eu senti uma presença no banco do passageiro. Não vi nada, mas eu senti. Como se alguém estivesse sentado ali novamente. Meu estômago virou. E foi aí que decidi. Eu precisava parar o caminhão. Encostei no acostamento tremendo. Abri a porta e quase pulei para fora. O ar lá fora era quente, normal. A sensação de peso desapareceu. Mas quando fui dar a volta pelo caminhão, no para-brisa do lado de dentro havia uma marca. Uma mão, grande, muito mais fria que o vidro. Como se alguém tivesse pressionado a mão ali há poucos segundos. E no vidro, abaixo da marca, havia algo escrito com o suor congelado: "Obrigado pela carona." No dia seguinte, parei em um posto e contei o que aconteceu. O frentista só me olhou com os olhos arregalados. "Esse homem existe, ou existiu." Ele me contou que nos anos 90, um trabalhador local pegava carona todo dia naquele trecho. Até que um acidente aconteceu numa curva logo à frente. O caminhão que o levou capotou. O motorista morreu na hora. O caroneiro desapareceu. Nunca encontraram o corpo dele. Desde então, vários caminhoneiros relatam ver um homem pedindo carona nas madrugadas. Alguns param, outros passam direto. Mas todos dizem a mesma coisa: ele nunca chega ao destino. Eu nunca gostei de contar essa história. Não é porque eu tenho medo de que alguém duvide de mim. Não. É porque toda vez que eu lembro daquela madrugada, daquela estrada, parece que eu volto para lá. Chego até a sentir o mesmo frio na nuca. Meu nome é Rogério, 54 anos, caminhoneiro desde os 19, já rodei esse Brasil todinho. Já vi coisa feia, coisa triste, acidente, carreta virada, estrada tomada por neblina, mas nada, absolutamente nada, me marcou mais do que o que eu vivi no quilômetro 412 da BR-116, ali no interior da Bahia. Até hoje eu não sei explicar e vou ser honesto. Eu nem tento mais. Era começo de setembro, época de calor seco, sol de rachar durante o dia e uma friagem estranha durante a madrugada. Eu estava levando uma carga de eletrodomésticos vindo de São Paulo com destino a Salvador. Era uma rota que eu já tinha feito dezenas de vezes. A viagem estava normal, sem atrasos, sem trânsito, sem nada fora do comum. Parei para jantar numa churrascaria de beira de estrada perto de Jequié, por volta das 22 horas.
Comi, abasteci e segui viagem. Queria adiantar o máximo possível, porque o cliente me esperava cedo no dia seguinte, eu estava com sono, mas nada demais. O tipo de cansaço que todo caminhoneiro conhece, aquele que a gente segura no braço, no café e na música alta. E foi quando eu cheguei perto do quilômetro 412 que tudo começou a dar errado. A estrada ali é cheia de curvas, mata dos dois lados. Quase nenhum posto aberto durante a madrugada. Eu estava dirigindo tranquilo, 70, 80 por hora, quando notei um cheiro estranho dentro da cabine. Parecia, eu sei que vai soar estranho, mas parecia cheiro de terra molhada. Só que fazia dias que não chovia ali. E o cheiro era forte, como se tivesse algo úmido dentro do caminhão. Abri a janela, o vento quente entrou, mas o cheiro não diminuiu. Suspendi, mas segui viagem. Chegando na curva mais fechada do trecho, reduzi a velocidade e foi ali que eu vi ela pela primeira vez. Uma mulher, sozinha, parada no acostamento, do lado direito da pista. Era madrugada, cerca dela 1h30 escuro, e ela estava lá. Imóvel, olhando para a estrada. Eu lembro que na hora me veio aquele aperto no peito, porque aquilo não fazia o menor sentido. Ela vestia uma roupa comum, nada assustador. Parecia uma camiseta clara e uma calça jeans. Só que tinha algo errado. A cabeça dela estava ligeiramente inclinada, como se ela tivesse ouvido algo atrás de mim, não na frente. E a pele parecia pálida demais, mesmo com a luz fraca dos faróis. Passei devagar, olhei pelo retrovisor. Foi aí que meu corpo inteiro arrepiou. Ela ainda estava virada para a estrada, mas agora, de algum jeito, estava olhando diretamente para mim, como se soubesse que eu estava vendo ela. E eu juro pela minha vida, ela sorriu. Não aquele sorriso normal. Foi um sorriso leve, quase imperceptível, mas que dava a sensação de que ela sabia de alguma coisa que eu não sabia. Segui viagem, tentando fingir que era só alguém pedindo carona ou alguém perdido. Mas nem deu 20 segundos. Um barulho seco bateu no lado do passageiro da cabine. Parei o coração. Aquilo foi tão forte que eu cheguei a virar o volante. Olhei rápido pelo retrovisor. Nada na estrada, nada ao lado. E o cheiro de terra molhada voltou, muito mais forte, a ponto de me dar ânsia de vômito. Peguei o rádio, tentei chamar alguém, nenhuma resposta, silêncio total. Foi quando eu fiz a curva seguinte e vi alguém no meio da pista. Freiei tão forte que quase virei a carga. O caminhão travou, derrapou alguns metros e parou. Meu coração estava disparado. A figura estava ali, imóvel, de costas. Uma pessoa magra, cabelo comprido, roupas escuras. Podia ser homem ou mulher. Eu coloquei a cabeça para fora da janela e gritei: "Oi, tá tudo bem?" A figura virou a cabeça, só a cabeça, sem virar o corpo. E era ela, a mesma mulher. Os mesmos olhos sem brilho, a mesma expressão neutra, a mesma pele pálida demais. E eu não sei explicar, como eu sei, mas eu senti, ela não era gente. Pisei fundo, arranquei. Quando passei por ela, ela simplesmente desapareceu. Sumiu, como se nunca estivesse ali. Eu estava tremendo. Minhas mãos suavam tanto que escorregavam no volante. Mas o pior ainda estava por vir. Alguns quilômetros depois, o caminhão perdeu potência, como se alguém estivesse segurando ele. O motor engasgava. A velocidade caía. Vi uma área de escape e estacionei. Desliguei o caminhão. A cabine ficou num silêncio absurdo. Mas o cheiro, aquele cheiro de terra molhada, agora era insuportável. Parecia que tinha uma plantação inteira dentro do caminhão. Levantei o farol da lanterna, respirei fundo e desci. E foi ali que eu quase desmaiei. Ela estava de pé no acostamento, a uns 4 metros de mim, olhando direto nos meus olhos, imóvel, sem piscar, como se estivesse me esperando. Eu comecei a recuar, sem tirar os olhos dela, e eu lembro claramente do pensamento que passou pela minha cabeça: se ela deu um passo, só um passo, eu corro. Mas ela não se mexeu, e isso foi pior, porque parecia que ela não precisava se mover para estar cada vez mais perto. Eu me virei para voltar para a cabine, mas antes de conseguir colocar o pé no primeiro degrau, eu ouvi uma voz fraca, arranhada:
mas era a voz dela. Você passou por mim. Eu congelei, a voz vinha de trás, mas eu não tive coragem de olhar. E ela continuou. Não devia ter olhado para trás. Nesse momento eu pulei para dentro da cabine, bati a porta, travei e liguei o caminhão. Milagrosamente, o motor pegou e eu saí dali como se minha vida dependesse disso. Talvez dependesse mesmo. Cheguei num posto 24 horas já perto de Feira de Santana, desci tremendo, ainda sentindo aquele cheiro. Chamei um frentista e pedi para ele olhar a lateral do caminhão, onde eu tinha ouvido o golpe. Ele apontou a lanterna e fez uma cara estranha. Eu lembro exatamente do que ele disse. Rapaz, o que bateu aqui? Porque na lateral, bem perto da porta, havia uma marca grande, como se fossem dedos, 5 dedos, mas muito mais compridos que os de qualquer pessoa. E no centro da marca havia terra grudada, terra úmida. A terra úmida. Eu nunca mais passei naquele trecho sozinho. E até hoje, quando eu escuto caminhoneiro falando da curva da mulher do quilômetro 412, eu fico quieto, porque muitos dizem que ela é só lenda. Outros juram que também já viram ela. Eu só sei de uma coisa: se ela ainda estiver lá, alguém, uma hora ou outra, vai cruzar o caminho dela de novo. Meu nome é Sandro, tenho 47 anos e rodo pelas estradas desde os 23. Nunca fui de acreditar em história de assombração, aparição, essas coisas. Mas o que eu vivi no começo de 2009, aquilo mudou a forma como eu vejo a estrada até hoje. Eu nunca contei isso pra muita gente. Só falo agora porque acho que se eu não colocar pra fora, essa coisa vai continuar voltando pra mim, do jeito dela. Eu tinha saído de Goiânia, rumo a Rondonópolis. Carregamento leve, prazo tranquilo, estrada sem muito movimento. Era janeiro, e quem roda nessa época sabe. O clima fica estranho. Calor sufocante de dia, chuva pesada no meio da tarde. E depois uma madrugada silenciosa, meio úmida, meio pesada. Eu queria chegar até a região de Jataí e dormir lá. Mas o atraso no carregamento me pegou. E quando vi, já eram quase 2 da manhã. A estrada estava completamente vazia. Nem caminhão, nem carro, nem ônibus. Só eu, a pista e o som constante do motor. Tudo começou com um barulho leve, algo como toc, toc, toc. Era na parte de trás da cabine onde fica a cama. Parecia como se alguém estivesse batendo, com o dedo. Eu olhei pelo retrovisor interno. Nada. De início pensei, deve ser alguma caixa mal presa. Mesmo sabendo que o compartimento estava vazio, ignorar aquilo não foi difícil, mas foi ficando mais forte. Marquei mentalmente, vou parar no próximo posto. Mas não deu tempo. Na curva seguinte, senti o banco do carona afundar, do jeito que afunda quando alguém se senta. Não foi vento, não foi movimento da estrada, foi afundar mesmo. Peso humano. Eu travei. Olhei devagar, sem mexer a cabeça. Só pelo canto dos olhos. E eu vi. Eu vi claramente o formato de alguém sentado ali. Não o corpo, mas o peso, a forma da espuma do banco pressionada como se tivesse alguém sentado. E o pior, eu senti o cheiro. Um cheiro forte. Um cheiro de metal molhado, ferrugem, misturado com chuva. Só que não estava chovendo. E eu sabia que aquele cheiro não vinha de lugar nenhum do caminhão. Foi aí que eu entendi. Eu não estava sozinho. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Foi quando ouvi. Não para. A voz veio do banco do carona. Baixa, rouca, como se a pessoa tivesse dificuldade para falar. Eu desviei o caminhão, quase saí da pista. Era uma voz humana, mas não parecia bem-vinda. Era como se tivesse algo cortado nela, como se fosse uma voz quebrada. Engoli seco. Quem tá aí? Foi tudo que consegui dizer. Silêncio. Depois, continua. Aquela voz parecia cansada ou distante. O banco voltou a afundar, um pouco mais. Como se a pessoa, ou o que fosse, tivesse se inclinado para frente. Eu precisava sair dali.
mas a estrada era reta, aberta, e qualquer parada no acostamento me deixaria completamente exposto. Então eu segui. E foi quando a voz falou de novo. Eu já vim aqui antes. Arrepiei inteiro. Aqui onde? Perguntei. Esse caminho. Eu não sabia por quê, mas eu tinha certeza absoluta. Se eu parasse o caminhão naquele momento, o que quer que estivesse comigo não ia descer. Ia ficar ali. Talvez fosse isso que mais me aterrorizava. Depois de longos minutos de silêncio, a voz de repente disse: eu morri aqui. Eu senti um gelo no estômago. Como assim morreu? Ela demorou. A voz parecia sumir e voltar como se fosse uma memória sendo puxada à força. Faz tempo. Um caminhão. Não me viram. E então, com um intervalo longo entre uma frase e outra, como se fosse difícil lembrar, eu estava voltando para casa. Era noite. Chuva. Eu engoli seco. A voz completou: ninguém parou. Quando ela disse isso, o banco do carona afundou ainda mais, como se o passageiro, invisível, tivesse se inclinado com raiva. Eu senti a presença mais pesada. O cheiro de ferrugem aumentou. E eu percebi. Ele tinha morrido ali, naquela estrada, provavelmente sem ser notado. E agora estava dentro do meu caminhão. A tentativa de se comunicar. Eu tremia, mas tentei falar algo. Você quer que eu pare? Silêncio. Depois, ninguém parou. Você não para. Foi aí que eu entendi. Ele não queria que eu fizesse o mesmo erro. Ele queria chegar em algum lugar, ou pior, ele queria que eu visse algo. Quando se aproximava um trecho mais antigo da BR, conhecido por acidentes, a presença ficou mais forte. Eu diminuí a velocidade. Foi aí que a voz disse: aqui. O cheirou ficou quase insuportável. Eu sentei a mão no freio e parei o caminhão no acostamento. A cabine inteira ficou gelada. O banco do carona lentamente foi voltando ao normal. Como se aquilo que estava ali tivesse levantado. Eu senti uma presença ao meu lado, mas não tive coragem de olhar. A voz falou pela última vez. Agora, eles me veem. E desapareceu. E quando eu digo desapareceu, não é figura de linguagem. O cheiro sumiu. O ar ficou quente de novo. E a cabine ficou silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Depois de alguns segundos sem conseguir respirar direito, eu peguei a lanterna e saí do caminhão. E no acostamento, a uns 3 metros da minha porta, eu vi o que ele queria me mostrar. O lugar onde ele morreu tinha uma cruz, daquelas simples de madeira, meio enterrada, meio caída, com uma foto presa por um pedaço de plástico velho. E atrás da cruz, marcas de pneu antigas, fundas, quase apagadas pela terra. Eu me aproximei, e a data da cruz batia mais ou menos com o que ele tinha dito. Um rapaz, 20 e poucos anos, morto num atropelamento, de madrugada, sem testemunhas. Provavelmente, sem ninguém parar. Eu voltei para o caminhão sem olhar para trás. Fechei a porta e fiquei ali parado, respirando fundo, tentando processar tudo. E aí caiu a ficha. Ele não queria me assustar. Ele não queria carona. Ele queria ser visto. Queria que alguém reconhecesse que ele existiu. E naquela madrugada, por algum motivo, ele escolheu o meu caminhão para isso. Eu dei partida. Segui viagem. Não ouvi mais nada. O banco não afundou. O cheiro não voltou. Parecia que ele tinha finalmente ido embora. Até hoje, quando passo por aquele trecho, eu diminuo a velocidade. Não por medo, mas por respeito. Porque eu sei que naquela estrada, naquela madrugada, eu fui o único que finalmente parou. Meu nome é Maurício, tenho 53 anos e passo mais tempo em cima de um caminhão do que em casa. São mais de 30 anos rodando por esse país, conhecendo estrada por estrada, acostamento por acostamento, e os perigos que não estão só nos assaltos ou nos buracos da pista. Tem coisas nessa vida que acontecem no silêncio da madrugada, coisas que a gente só acredita porque viveu.
e depois jura que não vai esquecer nunca mais. O que eu vou contar aqui aconteceu em 2014, entre Montes Claros e Janaúba, região que muitos caminhoneiros já dizem ter energia pesada. Eu nunca fui de acreditar nessas conversas, até aquela noite. Era por volta das 1h30 da manhã. Céu limpo, lua fina, aquela névoa baixa que fica na beira do asfalto quando a noite esfria rápido demais. Eu tinha feito a última parada num posto pequeno, café ralo, banheiro ruim, mas pelo menos tinha dado uma alongada. Segui viagem tranquilo, carregamento leve, pista vazia, nada fora do normal. Até que, depois de uns 20 minutos, eu percebi uma coisa. Eu estava completamente sozinho na rodovia. Nada vinha atrás, nada vinha na frente. Só os faróis do meu caminhão cortando a escuridão. Foi ali, num trecho mais afastado, que eu vi um homem parado bem no acostamento de frente para a pista. Ele estava imóvel, totalmente parado, como se estivesse me esperando. Usei o farol alto e vi melhor. Roupas comuns, calça escura, camisa clara. Nada de anormal, mas tinha algo estranho. Ele não olhava para o chão, nem para as mãos, nem para a estrada. Ele olhava direto para mim como se soubesse que eu estava chegando. E o pior, ele não parecia pedir ajuda. Não acenou, não fez sinal. Só ficou ali, parado, me encarando. Aquela postura me gelou. Porque ninguém fica parado assim, sozinho de madrugada, naquele trecho, olhando para um caminhão vindo na direção dele. Ninguém. Passei por ele devagar, reduzindo um pouco por instinto. E no momento em que eu passei, ele virou a cabeça, acompanhando o movimento do caminhão, como se rastreasse meu olhar. Aquilo foi tão errado, tão antinatural, que eu senti a nuca arrepiar. Foram poucos segundos, mas foram suficientes. Assim que passei, a sensação veio, a de que ele sabia quem eu era, e que de alguma forma, aquilo não tinha terminado ali. Uns 500 metros depois, olhei rapidamente pelo retrovisor, e eu vi. O homem tinha entrado na pista. Ficava exatamente no centro da faixa. De pé, me olhando ir embora. Eu quase freava o caminhão no susto, mas continuei. O coração começou a bater forte. Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Pensei, talvez seja alguém embriagado, alguém perdido, alguém querendo pedir ajuda. Mas por que daquela forma? Por que no meio da estrada? Por que não fez sinal? Por que me encarou daquela maneira? E principalmente, como ele me via com tanta precisão naquela escuridão. Liguei o rádio PX para ver se tinha alguém por perto. O chiado veio forte, interferência pesada. Alguém na escuta? Silêncio. Depois, apenas um ruído. Algo entre estática e voz. Uma voz distante, baixa. Eu desliguei. Fiquei nervoso demais. E aí aconteceu a parte que eu nunca esqueci. A interferência voltou sozinha. O rádio ligou por conta própria. E no chiado, no meio do barulho, uma palavra surgiu clara. Maurício. Meu nome. O rádio falou meu nome. E nenhum caminhoneiro me chama pelo nome no PX. Só apelido. Só código. Eu quase perdi o controle do volante. Pensei, isso é paranoia, é o cansaço, é o sono. Mas então, na curva seguinte, a mais fechada daquele trecho, eu o vi de novo. O mesmo homem, parado, na beira da estrada, no lado contrário agora. Não podia ser coincidência. Não havia caminhos laterais. Não havia como ele ter chegado ali antes de mim. Quando passei por ele dessa segunda vez, a sensação foi pior. Ele abriu um leve sorriso. Não um sorriso de alegria, mas um sorriso de reconhecimento. Como se dissesse, eu sei quem você é. Eu senti o corpo inteiro gelar. Depois disso, a cabine começou a ficar com um cheiro estranho. Terra molhada, folha podre, cheiro de mato depois de anos enterrado. Mas eu estava no asfalto. Nada ao redor justificava aquilo. Abri o vidro. O cheiro vinha de dentro da cabine, do banco do carona. Como se alguém tivesse acabado de entrar ali, com os pés sujos de terra antiga. E aí veio a parte que eu nunca consegui explicar. Uma voz baixa, atrás de mim, disse: "Por que você não parou?" Eu travei. Era a mesma voz que eu tinha ouvido no rádio. Fria, seca, quase sem ar. Eu virei devagar. Nada, mas senti. Senti como se tivesse alguém sentado ali. Eu respondi sem pensar: Você
Queria carona? A voz respondeu: Não, eu queria que você visse. A voz me guiou até um ponto específico da estrada. Ali. Falou isso enquanto o banco do carona pareceu afundar. Não muito, mas o suficiente para eu perceber que não estava sozinho. Parei o caminhão, desci com a lanterna e a vi. Uma cruz, simples, madeira velha, data de 1998, e o nome era o mesmo nome que estava gravado no rádio. A mesma voz que tinha me chamado. Era o homem. Ele tinha morrido ali, atropelado, de madrugada, num horário parecido com o meu. E segundo a pequena placa pendurada na cruz, o motorista que atropelou fugiu. Sem prestar socorro, voltei para o caminhão. A presença estava mais leve, como se tivesse cumprido algo. Antes de ligar o motor, ouvi a voz pela última vez. Agora você viu. E então, silêncio, profundo. O cheiro sumiu. A cabine esquentou. O banco voltou ao normal. Eu liguei o caminhão e fui embora. No retrovisor, vi o homem parado na beira da estrada. Mas desta vez, ele não olhou para mim. Ele olhou para a cruz e desapareceu na escuridão. Depois daquela noite, eu aprendi uma coisa. Nem sempre o que aparece na estrada quer fazer mal. Às vezes, quer ser lembrado. Quer que alguém veja o que ninguém viu. Ou que alguém pare quando ninguém parou. Eu nunca mais passei ali sem reduzir. E até hoje, sinto que aquela alma só precisava disso. Ser vista, ser reconhecida, ser lembrada.